Imagina o seguinte: um objeto colossal surge nos nossos telescópios, vindo das profundezas do espaço, e ninguém sabe ao certo o que ele é. Nem mesmo os cientistas mais experientes conseguem entrar em um consenso. Alguns dizem que é só mais um cometa, outros juram que pode ser algo muito mais sofisticado. O nome dele? 3I Atlas. E a história que envolve esse visitante interestelar é no mínimo desconcertante. Você está no canal New e se prepara, porque a história é boa. O 3I Atlas é um daqueles casos que dividem completamente a comunidade científica. Desde que foi detectado, esse corpo celeste vem sendo tratado como uma das descobertas mais enigmáticas da astronomia moderna. Por um lado, há quem o veja como um simples cometa, só que com características bem fora do comum. Por outro, há pesquisadores renomados, como o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, que enxergam nele algo potencialmente artificial, talvez até um artefato interestelar criado por uma civilização avançada. O problema é que as observações feitas até agora não ajudam muito a esclarecer. Cada nova imagem, cada novo dado parece levantar ainda mais perguntas. E não é exagero. Quando 3I Atlas começou a se aproximar do sistema solar, muitos astrônomos notaram que ele não se comportava como os cometas tradicionais. As medições iniciais indicavam uma massa gigantesca, algo que poderia ultrapassar 5 km de extensão, mas com uma densidade surpreendentemente baixa. Isso fez com que alguns pesquisadores sugerissem que ele poderia ser oco ou composto de materiais incomuns. E o mais curioso é que, dependendo do momento da observação, o brilho dele mudava de forma irregular, o que poderia indicar uma rotação caótica ou algo interferindo na sua superfície. Essas anomalias logo reacenderam um velho debate dentro da astronomia. Até que ponto nós realmente entendemos o que circula pelo espaço entre as estrelas? A verdade é que muitos dos modelos atuais se baseiam em estatísticas, em padrões observados dentro do nosso próprio sistema. E o 3I Atlas, ao que tudo indica, não segue nenhum desses padrões. É por isso que alguns cientistas começaram a propor uma ideia ousada, a de que talvez precisemos de uma nova categoria de corpos cósmicos para descrever objetos como esse, algo entre um cometa, um asteroide e algo ainda sem nome. E não foi só o 3I Atlas que trouxe essa confusão. Antes dele, tivemos o Oumuamua, que também deixou os especialistas perplexos, e o Borisov, outro visitante interestelar com um comportamento estranho. Mas o Atlas parece ter ido além. Enquanto os outros dois passaram relativamente despercebidos após suas trajetórias serem calculadas, esse novo objeto continuou despertando controvérsias. Afinal, como explicar o fato de ele apresentar características físicas de um cometa e, ao mesmo tempo, se mover de forma que desafia as leis conhecidas de dinâmica orbital? Talvez a resposta esteja justamente no nosso impulso de querer classificar tudo. Desde o início da astronomia moderna, o ser humano tenta dar nomes, criar rótulos, encaixar cada descoberta numa caixinha de compreensão. Mas quando o universo resolve jogar fora o manual, o que fazemos? O 3I Atlas parece ser o reflexo perfeito dessa limitação. Um lembrete de que nem sempre estamos prontos para o que o cosmos tem a mostrar. E se ele não for um cometa, nem uma nave, nem algo que possamos definir com as palavras que já temos, a pergunta continua em aberto e o mistério intacto, à espera das próximas observações. Quando os astrônomos começaram a medir os parâmetros físicos do 3I Atlas com mais precisão, perceberam algo que não fazia sentido. A variação de tamanho estimada entre 400 metros e 5 quilômetros era ampla demais, mesmo levando em conta as margens de erro dos instrumentos. O motivo, segundo os pesquisadores, estava na enorme quantidade de gases e poeira que envolvia o núcleo do objeto, criando uma espécie de neblina cósmica que dificultava as medições. Essa característica, por si só, já o diferenciava de outros cometas conhecidos. E se o tamanho era incerto, a velocidade era ainda mais intrigante. Enquanto viajava em direção ao Sol, parecia acelerar de forma irregular. A NASA explicou o fenômeno como um possível efeito natural da aproximação com a gravidade solar, o que faria o corpo ganhar velocidade à medida que se aproximasse da estrela. Até aí tudo bem, mas o que chamou a atenção de cientistas independentes foi que essa aceleração
parecia não ser contínua. Em alguns momentos, o objeto desacelerava ligeiramente, como se algo estivesse interferindo na sua trajetória. Não há consenso sobre isso, mas o simples fato de haver registros contraditórios já foi suficiente para reacender teorias alternativas. A Agência Espacial Norte-Americana garantiu que, apesar das especulações, o 3 Atlas não representava perigo algum para a Terra. Seu ponto mais próximo do planeta seria de aproximadamente 270 milhões de quilômetros, uma distância segura. Mesmo assim, muitos astrônomos continuaram atentos, principalmente por causa de uma anomalia que ninguém conseguia explicar direito: uma leve variação na rota. Embora pequena, essa mudança foi suficiente para levantar suspeitas de que o objeto poderia estar sendo influenciado por alguma força diferente da gravidade solar. Alguns sugeriram jatos de desgaseificação assimétricos, outros apostaram em algum tipo de propulsão ainda desconhecida, mas o comportamento incomum não parou aí. Quando o Atlas começou a refletir mais luz solar, observadores notaram uma alteração gradual na sua coloração. No início, o brilho apresentava tons avermelhados, algo típico de cometas ricos em compostos orgânicos. Porém, conforme se aproximava do Sol, a tonalidade mudou para um verde intenso, quase fluorescente. Essa mudança causou espanto até entre os mais céticos, porque a explicação química não era totalmente convincente. O verde poderia ser causado pela presença de cianeto ou de gases ionizados, mas a quantidade necessária para produzir esse efeito seria imensa, e segundo análises espectroscópicas, o Atlas não parecia conter tanto carbono quanto seria esperado. Essa variação cromática também levantou hipóteses mais ousadas. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que a cor não fosse resultado apenas da luz solar, mas de alguma reação ativa na superfície do objeto, talvez até de origem tecnológica. É claro que a maioria dos cientistas descartou essa ideia, mas a dúvida permaneceu no ar. O próprio Avi Loeb, que vem acompanhando o caso desde o início, chegou a afirmar que, se o 3I Atlas fosse artificial, ele poderia estar ajustando sua orientação em relação ao Sol para se beneficiar da força gravitacional como uma vela solar fazendo manobras precisas. Outra anomalia que dividiu opiniões foi a presença da cauda. No começo, algumas imagens indicavam que ela parecia se formar na direção oposta ao que é esperado. Em vez de se estender para longe do Sol, a pluma de poeira parecia se projetar na direção contrária, algo praticamente impossível para um cometa natural. Por algum tempo, isso foi usado como argumento para reforçar a hipótese de uma origem não natural. No entanto, observações posteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble mostraram uma cauda muito tênue e larga, apontando para longe da estrela, como seria de se esperar. Ainda assim, o fato de a cauda ter sido vista de forma tão inconsistente gerou desconfiança sobre o que realmente estava acontecendo ali. Quando os cientistas analisaram a composição química da pluma, encontraram outro detalhe fora do padrão. A proporção de níquel era muito superior à de ferro, algo comum em ligas metálicas artificiais, mas raríssimo em cometas naturais. Além disso, a nuvem de gás continha óxido de carbono em vez de água, diferentemente da maioria dos corpos gelados observados no sistema solar. Para alguns pesquisadores, esses dados indicam apenas uma origem distante, talvez de uma região gelada em outro sistema estelar. Para outros, o conjunto de características é simplesmente inaceitável para um corpo natural. E é justamente nesse ponto que a fronteira entre a ciência e a especulação começa a ficar cada vez mais tênue. A certa altura das discussões sobre o 3I Atlas, uma comparação curiosa começou a se espalhar entre os círculos acadêmicos: a do cavalo de Troia, um presente misterioso que à primeira vista parecia inofensivo, mas escondia algo completamente inesperado dentro. Essa analogia foi usada por ninguém menos que Avi Loeb, o astrofísico de Harvard que ganhou fama mundial por propor que o Oumuamua poderia ser uma tecnologia extraterrestre. Para ele, ignorar as anomalias do 3I Atlas seria o mesmo que os troianos aceitarem aquele enorme cavalo de madeira sem suspeitar do que havia ali dentro. Loeb argumenta que mesmo que a probabilidade de o objeto ser artificial seja pequena, as implicações seriam enormes demais para serem descartadas. Essa linha de pensamento remete ao chamado aposto de Pascal, uma ideia filosófica antiga
que defende que, mesmo com uma chance mínima de algo ser real, vale a pena considerar-lo se o impacto potencial for gigantesco. Loeb aplica esse raciocínio ao 3I Atlas. E se for mesmo uma nave ou uma sonda de reconhecimento, e se de alguma forma estivermos sendo observados por uma civilização que apenas estuda a Terra de longe, a questão não é acreditar cegamente, mas reconhecer que o universo é vasto demais para limitar nossas possibilidades. E convenhamos, o comportamento do Atlas não ajuda a diminuir as suspeitas. Entre os dados que mais intrigaram os pesquisadores está o alinhamento da trajetória do objeto, com uma direção muito específica no espaço, a mesma de onde veio um dos sinais mais misteriosos já captados pela humanidade. Em agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, registrou um sinal forte e breve que ficou conhecido como Signal Wow. Até hoje, ninguém conseguiu explicá-lo de forma convincente. Quase meio século depois, Loeb e sua equipe descobriram que a rota do 3I Atlas se aproxima da mesma região celeste de onde aquele sinal parece ter vindo, com uma diferença de apenas 9 graus. É claro que 9 graus podem parecer muito em termos astronômicos, mas considerando as incertezas nas medições originais e as possíveis variações na trajetória do objeto, a coincidência chamou a atenção. Não dá para afirmar que exista uma ligação direta entre o sinal e o 3I Atlas, mas a hipótese é tentadora. Imagine por um momento que aquele som registrado em 77 tenha sido de fato uma tentativa de comunicação, e que décadas depois, algo vindo da mesma direção entra no nosso sistema solar. Coincidência? Talvez, mas a natureza parece gostar dessas coincidências provocativas. Mesmo entre os mais céticos, há quem admita que a combinação entre comportamento anômalo, composição incomum e alinhamento espacial levanta perguntas legítimas. Afinal, a probabilidade de um objeto natural apresentar tantas características improváveis de uma só vez é pequena, ainda que não impossível. Loeb e outros pesquisadores que defendem a hipótese tecnológica sugerem que o Atlas poderia ser uma espécie de sonda autônoma, algo como um mensageiro interestelar capaz de viajar por milhões de anos sem precisar de combustível convencional, aproveitando a energia estelar e as forças gravitacionais para se mover. Essa teoria pode soar fantasiosa, mas está longe de ser absurda. Hoje, nós mesmos já desenvolvemos conceitos de sondas movidas por velas solares, capazes de usar a pressão da luz para navegar no espaço profundo. Se uma civilização mais antiga que a nossa existisse, por que não teria dominado essa técnica há bilhões de anos? Nesse cenário, o 3I Atlas não seria um cometa, mas um artefato, um dispositivo projetado para explorar sistemas estelares e talvez coletar dados sobre mundos habitáveis. O que mais desperta fascínio é que até o momento não há nenhuma prova definitiva nem de que ele seja natural, nem de que seja artificial. E é justamente esse limbo entre ciência e mistério que mantém o debate vivo. O 3I Atlas virou um espelho das nossas próprias incertezas. De um lado, o rigor científico que exige evidências sólidas. Do outro, a curiosidade humana que se recusa a ignorar o desconhecido. E entre esses dois extremos, há espaço para algo que talvez ainda nem tenhamos palavras para descrever. Quando os cientistas decidiram investigar de onde o 3I Atlas poderia ter vindo, perceberam que estavam diante de uma tarefa quase impossível. Rastrear a trajetória de um corpo interestelar é como tentar seguir o rastro de uma pedra lançada há milhões de anos em um oceano cósmico. Ainda assim, usando os dados do satélite Gaia, astrônomos conseguiram traçar uma simulação de sua rota de origem. O resultado foi impressionante. O Atlas parece estar viajando há cerca de 10 milhões de anos, cruzando a Via Láctea sem vínculo com nenhum sistema estelar específico. Isso significa que, ao contrário da maioria dos cometas, ele não pertence a lugar algum. Os cálculos mostraram que, ao longo dessa jornada, o objeto passou relativamente perto de dezenas de estrelas conhecidas.
Foram ao menos 93 encontros registrados, nenhum deles forte o bastante para alterar significativamente sua trajetória. Essa estabilidade é algo raro para um corpo tão pequeno vagando no espaço por tanto tempo. Normalmente, uma interação gravitacional com uma estrela ou planeta seria suficiente para desviar completamente seu curso. O fato de o 3I Atlas ter mantido uma rota tão suave fez alguns pesquisadores considerarem que ele pode ter uma origem muito mais antiga e profunda do que se imaginava. Durante as análises, uma hipótese chamou atenção. Talvez o Atlas tenha sido ejetado de uma região de formação planetária ainda nos primeiros estágios da galáxia, há bilhões de anos. Esse tipo de evento ocorre quando um sistema solar jovem, ainda cheio de matéria em colisão, lança para o espaço fragmentos que não chegam a se integrar em planetas. Esses fragmentos, conhecidos como planetesimais, acabam vagando indefinidamente. Só que o caso do Atlas é peculiar se ele realmente tiver mais de 7 bilhões de anos, e isso o tornaria mais velho que o próprio sistema solar. É como se fosse um fóssil cósmico, um sobrevivente dos primórdios da Via Láctea. Outra possibilidade levantada é que o 3I Atlas tenha se originado de uma exonuvem de Oort, uma versão distante da nossa própria nuvem de cometas, mas em outro sistema estelar. Essa região, composta de gelo e poeira, pode ter expelido o objeto após uma interação com alguma estrela próxima. No entanto, a ausência de marcas típicas de cometas clássicos, como uma composição rica em água, torna essa explicação incompleta. Ele parece ter se formado em um ambiente extremamente frio, talvez em uma zona de fronteira entre o espaço interestelar e o vácuo intergaláctico, onde a luz das estrelas quase não chega. Essas conclusões levaram os astrônomos a enxergar o 3I Atlas não apenas como um visitante, mas como uma cápsula do tempo. Cada partícula de gelo e poeira em sua estrutura guarda pistas sobre como os primeiros sistemas planetários se formaram. Em certo sentido, estudar esse corpo é como olhar para o passado remoto da galáxia. Porém, o que mais intriga é o fato de ele estar quase intacto, como se tivesse sido preservado ao longo dos milênios. Isso reforça a teoria de que ele passou a maior parte de sua existência em regiões geladas e isoladas, longe de radiações intensas e de forças gravitacionais destrutivas. Há também uma vertente de estudo que sugere que o Atlas possa fazer parte de uma antiga civilização estelar extinta, não no sentido tecnológico, mas material. Ele seria um pedaço dos discos de formação de estrelas que já desapareceram, um fragmento perdido de um tempo em que a galáxia ainda estava se organizando. E é curioso pensar que um simples ponto de luz, cruzando o espaço a velocidades que nenhuma nave humana pode alcançar, possa carregar a assinatura química de eventos que aconteceram antes mesmo da Terra existir. O que se sabe por enquanto é que o 3I Atlas não mostra ligação com nenhum sistema conhecido. Ele segue um percurso independente, uma órbita inclinada em relação ao plano galáctico, o que o torna um verdadeiro andarilho cósmico. Cada vez que ele se aproxima de uma estrela, parte de sua superfície se aquece e se transforma, mas o núcleo permanece misteriosamente estável. É como se algo nele resistisse ao tempo e à mudança, preservando segredos que talvez nunca sejamos capazes de decifrar completamente. E enquanto atravessa silenciosamente o espaço, o Atlas continua sendo uma lembrança inquietante de que há histórias no universo muito mais antigas do que a própria humanidade. Talvez o 3I Atlas não tenha vindo para ser entendido, mas para lembrar o quanto ainda somos pequenos diante do cosmos. Ele atravessa o espaço em silêncio, carregando respostas que ainda não sabemos fazer as perguntas certas para ouvir. E talvez seja exatamente esse o propósito.